Não só de palavras, né? É o testemunho. Não só de palavras. Missionário Judy, quais os principais inconvenientes ou barreiras que você vê na missão itinerante? A religião, a religiosidade. Religiosidade. Levantou muitas barreiras que impedem a verdadeira missão de ser feita. A religiosidade te impede de avançar, de fazer muitas coisas. Há muitos bloqueios. Se levantaram muitas coisas humanas que impedem os missionários que de fato não querem fazer a obra missionária. São impedidos, são bloqueados, sabe? Por pessoas que têm outros interesses. Não é o que Cristo quer. Não é o interesse do reino. No reino, não é reino, não vive reino. Sabemos que a missão itinerante começa com Jesus, né? Começa com Jesus. E continua com os apóstolos e continua com a igreja. Sim. Né? Eu fiz uma ponta aqui, pastor Sérgio, disse, o ministério itinerante é inspirado pelo exemplo de Jesus e dos apóstolos. E é uma forma de obediência ao chamado de Deus para anunciar aos povos, confiando na direção do Espírito Santo e na providência de Deus. Só confirmando isso que o senhor falou, aqui em Mateus 10, a partir do verso 1 diz assim, ele chamou a si os 12 discípulos e deu-lhes poder contra os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidades. No 5 ele diz, estes 12 Jesus enviou, dando-lhes ordem, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e enquanto forem, pregai, dizendo, o reino do céu tem se aproximado, curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não provisioneis ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforje para a sua jornada, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Eu tenho vivido isso. Eu tenho ido pelo convite, as pessoas de fato elas proporcionam o transporte para chegar lá, mas eu não exijo nada, não exijo que me coloquem em hotel caro, que me dê isso, que me dê aquilo, como muitos têm feito hoje, né? Exige-se muita coisa. Eu tenho acompanhado o Senhor através das páginas sociais. Sim. E temos visto, às vezes, os milagres, sim, né, sim, que Deus realiza. Sim. De pessoas sendo curadas, sendo batizadas com o Espírito Santo, ganhando alma para Jesus. Hoje, nos grandes eventos, nem sequer uma alma se converte. Né? Nem sequer um milagre acontece. Verdade. Nem sequer uma mudança de vida acontece. Né? Mas na verdadeira chamada, naquele que realmente é legítimo, é legal, porque o reino dos céus se produz através de leis espirituais. Deus confirma, né, aquela promessa que Deus promete à igreja. Né? Sabemos e entendemos que existem muitas situações adversas. Aquele que ama a Deus e guiado por Deus sofre na obra. Às vezes nós chegamos ao lugar e as pessoas nem sequer, nem amém, nem obrigado, não recebem. Mas Deus sempre compensa, não é assim? Sim, não é assim, como a Bíblia fala, né? Dai de graça o que recebei de graça. E muitas das vezes, a gente, como o senhor falou, o verdadeiro missionário, a pessoa verdadeira que faz a obra, não é que ela não é reconhecida, é quando a pessoa convida, ela não tem a característica do Espírito Santo. Sim. Falta esse dom, sim, espiritual em muitas igrejas. Sim. E muitas pessoas que realmente querem fazer a obra são impedidas de fazer a obra porque pelo fato dela não ter essa busca espiritual. Eu creio que o senhor já foi em vários locais onde pessoas realmente estavam ali necessitando. Muitas vezes muita pessoa está caída. A gente vê hoje no mundo pessoas, filhos de pastores, pessoas que conhecem a palavra, estão desviadas dos caminhos do Senhor. Como que o senhor vê essa divisão da igreja hoje? Dessa divisão que nós pregamos Salmo 133, mas vimos muitas igrejas hoje que não vivem Salmo 133. Como o senhor não vive mais. Ou não vive mais. Como o senhor vê isso? A igreja do Senhor hoje, ela está esfriando. Sim. Eu lembro que no ano de 1993,
Eu estava numa cidade do Paraná, quando houve uma caravana. Foi um missionário lá pregar, ele começou a fazer um movimento, ele começou a pregar, foi um mover naquela cidade, onde, lembra na época que os dentes de ouro, as pessoas estavam presentes, era um mover, o espiritual acontecia muito antigamente. Hoje não acontece mais. O evangelho de hoje é o mesmo evangelho de ontem. Não muda. Não muda. E vai ser o de amanhã. E eu creio nisso. Só que o abençoado disse uma coisa, que você vai e não cobra nada. Mas é aí que está a frieza do evangelho, de quem está do outro lado. Quem é abençoado tem que abençoar também. Mira,